Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clapop e dando continuidade no nosso especial Resident Evil 25 anos. Como eu já trouxe no início, do primeiro vídeo, a crítica do filme Resident Evil Hóspede Maldito, agora eu vou trazer a crítica de um jogo do Resident Evil. E vou começar pela ordem numérica, porém ele não é o primeiro Resident Evil que foi lançado, beleza? Então sem muitas demoras vamos começar logo a falar sobre este Resident Evil. Resident Evil Zero. O jogo ele foi lançado exclusivamente na época para Nintendo GameCube, lembrando que ele ia ser lançado para Nintendo 64, porém a Capcom cancelou o projeto e resolveu lançar ele, para o Nintendo 64, um Resident Evil 2 e para o GameCube como exclusivo na época, um contrato que a Capcom teve com a Nintendo. O Resident Evil Zero acabou sendo exclusivo para GameCube e ele foi lançado em 2002. E o game conta a história, da divisão de elite do RPD A-Stars, a Time Bravo, que ela é enviada para investigar uma série de terríveis assassinatos nas montanhas Arklay, região do município de Raccoon. Para quem não sabe, o Resident Evil Zero ele é antes do primeiro e conta justamente sobre a situação do Bravo Team, sobre a Rebecca Chambers e toda a sua equipe, até os acontecimentos do primeiro game. Aí o que acontece? A Rebecca ela investiga os vagões e descobre que seus passageiros se transformaram em zumbis. Então ela tenta desesperar-se com o único sobrevivente, que é o ex-tenente Billy Cohen, que é um homem condenado à morte que estava sendo transportado dentro desse trem, e os dois acabam formando uma aliança para poder sobreviver ao episódio. É uma coisa assim muito bacana, é que nessa época o Resident Evil ele tinha aquela linguagem do survival horror. Então ele era um game totalmente na linha do seu primeiro, do seu segundo. O Resident Evil 3, eu não considero ele muito survival horror porque ele já estava indo pro caminho mais da ação. Só que ele tinha aqueles seus sustos, E assim, como eu falei no início do vídeo, nessa época a Capcom tinha assinado um contrato com a Nintendo que os jogos do Resident Evil iriam ser exclusivos somente pro Nintendo, E que eles começaram a criar com o Zero, que na verdade o Zero ele não é o seu primeiro da sua franquia. Ele é o quinto da sua franquia. O seu primeiro foi lançado em 1996, mas isso aqui deixa para um outro vídeo, que o foco maior é para ele. Até então, naquela época, ele só tinha sido lançado para o GameCube. Depois de um tempo, ele houve uma versão para Nintendo Wii. Aí, em 2016, no início do ano, em janeiro de 2016, a Capcom resolveu lançar o jogo em HD para as seguintes plataformas: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e PC. E o game acabou saindo da exclusividade do GameCube até então e dos consoles da Nintendo até então, e aí indo sim para outras plataformas. A sua jogabilidade, A jogabilidade dele lembra muito The Medium. Para quem não viu, eu fiz a crítica do The Medium aqui no canal. Se você não assistiu, no final corre lá. A câmera dele é muito voltada ao The Medium, Ele lembra muito isso. Ele tem aquele lance que não é só focado em você ter que gastar suas munições para ter que matar os zumbis. Você tem que aprender a armazenar suas balas ali dentro para poder sobreviver dentro do enredo do game. Uma curiosidade que eu queria destacar é que na época do GameCube ele era 2 minis DVDs pequenininhos, Você tinha o disco 1 e o disco 2 para poder estar jogando. Então isso naquela época era bem inovador, Jogos quando tinha 2 DVDs, Até porque o GameCube ele tinha um espaço muito pequenininho de 1.2 GB de armazenamento, então o game era bem grande. O game ele tem um torno mais ou menos aí de duração de umas 3 horas e meia, podendo chegar aí umas 5 horas, vamos colocar aí. Mas ele é um game muito bom, ele é muito bom. Ele, pra mim, ele entra como um dos favoritos da franquia. Eu gosto muito da franquia Resident Evil, mas ele tem seus altos e baixos, que no decorrer dos vídeos que eu vou trazendo aqui, eu vou falando sobre mais a fundo cada um deles. Uma coisa também muito legal é que o game, ele tem muito puzzle. O jogo em si tem muito puzzle, você tem que fazer códigos para ter que abrir certos lugares, para ter que alcançar aqueles lugares, você tem que ir para um lugar, voltar para aquele lugar, ir de novo para o mesmo lugar, para ter que fazer outra coisa em outro lugar. Então ele fica naquela dinâmica de ir e vir. Ir e vir, o tempo todo sem parar. Então isso acaba deixando o jogo bem bacana, porque o jogo não é só aquela coisa corre, atira, acabou o assunto, morreu. Não, tem um lance ali mais para você pensar. Na época que o Resident Evil ele era mais focado em puzzles. Ele também tinha aquele sistema de save que você não podia salvar de qualquer jeito, porque você tinha aquela quantidade de saves para salvar dentro da máquina de escrever. Fora as munições, não era tão fácil você conseguir as munições dentro do jogo.
jogo não era algo muito fácil, você tinha que saber armazenar a quantidade de balas que você iria usar. Mas fora isso, pra mim o enredo do game é muito bom. Tipo, eu gosto muito desse jogo e eu queria abrir, né, trazendo as críticas dos jogos até o lançamento do Village, começando pelo 0, e eu acho muito justo falar dele. E pra quem não jogou, pode jogar, vira e mexe, ele sempre entra em promoção, às vezes ele tá em promoção até mais em conta, tipo 25, 30 reais. Tem um bundle dele que vem o Resident Evil 0 em HD e o 1 em HD também, e é um jogo que vale muito a pena a gente ter na nossa coleção. Gente, espero que tenha gostado do vídeo de hoje, tá? Lembrando que a gente tem vídeo toda terça, quinta, sexta, sempre às 20 horas, e todo sábado, sempre meio-dia. Fiquem ligados que vai ter mais ainda vídeos sobre o Resident Evil, um por semana, tá? Para a galera que tá pedindo. Lembrando que é muito importante vocês se inscreverem e fiquem ligados na nossa promoção, que é muito importante para o nosso crescimento. E me foi!